No vídeo de hoje continuaremos com as noções do momento linear e aplicado para caracterizar e explicar o fenômeno das colisões, especificamente colisões entre veículos ou colisões entre bolas de sinuca. Quais serão as principais características dessas colisões? Para aquilo, comecemos com uma colisão caracterizada ou denominada como sendo uma colisão elástica. Se diz que toda colisão, as forças externas que agem nessa colisão são nulas ou aniquilam-se entre si e, portanto, há uma grandeza física conservada em todas as colisões, que é o momento linear total antes da colisão, equivalente ao momento linear total após ou depois da colisão. Mas em uma colisão elástica, há outra informação. Se diz que uma colisão elástica conserva ou preserva a energia total do sistema, completa, a energia mecânica do sistema. Nessa situação, a conservação dessa energia total pode não ser expressa como energia potencial gravitacional, como sendo energia cinética ou energia elástica. Mas nesse caso, podemos pensar em uma energia elástica sendo dois objetos de massas diferentes que se aproximam e estão superpostos sobre um trilho de ar para diminuir ao máximo o atrito entre ambas superfícies, e esses dois objetos de massa diferente com velocidades nos sentidos contrários colisionam, e ao colisionar esmagam essa pequena mola que armazena essa energia que tinha antes da colisão, energia cinética, transformando-a em energia potencial elástica e posteriormente voltando essa energia para o próprio sistema dos blocos ou dos objetos A e B. Nessa situação, as velocidades serão diferentes, mas terão uma explicação por completa para dizer qual será a quantidade de movimento, ou momento linear final, ou a velocidade final do objeto A e do objeto B após a colisão. Talvez pareça hipotético, mas que existe no nosso dia, existe. Vamos pensar que esses dois cientistas aproximam-se em uns trilhos, em uns carrinhos, Before the collision, the right-hand cart has the kinetic energy. Fazem uma colisão During the collision, completamente elástica. potential energy. Mediante essa mola armazena And energia, mas transfere essa energia de um objeto para outro, supondo que essas duas pessoas têm uma massa muito similar. Acontece esse fenômeno e a sua explicação é uma colisão elástica. Para fazer uma análise unidimensional, podemos começar dizendo que é um objeto de massa A que colide com um objeto de massa B, mas os dois objetos apresentam velocidades diferentes, e por ser uma análise unidimensional, não entrará a noção de vetor x, y e z, simplesmente ao longo do eixo unidimensional de uma dimensão, o eixo x, o eixo y, o eixo z, qualquer que seja, mas pelo menos numa dimensão, e a principal importância é dizer se está a favor ou em contra dessa direção do próprio eixo, podendo ser a velocidade positiva ou negativa, mas se faz alusão simplesmente a ser o sinal, pois pertence a um mesmo eixo. Mas esses dois objetos de massa M1 e massa M2, com velocidades diferentes, colidem, e após a colisão, a quantidade de movimento, ou o momento linear total do sistema, preservar-se-á por sempre, ou seja, com uma velocidade 1 diferente, representada com essa linha, e uma velocidade 2 diferente, representada com esse supraíndice ou essa linha. A energia mecânica total dessa colisão numa dimensão será a energia cinética antes da colisão do sistema. O objeto 1 movimentava-se com essa velocidade, mas é o seu módulo ao quadrado, e o objeto 2 movimentava-se com essa velocidade, o seu módulo ao quadrado. Após a colisão, as velocidades mudam e as energias cinéticas mudam também. Organizando a primeira expressão, a primeira equação, o momento linear total antes e depois poder-se expressar justamente mediante as massas. A massa 1 e a massa 2 à direita, mantendo viva a equivalência, e haveria que pôr esse sinal negativo para ter a ideia de mostrar uma diferença da velocidade inicial em relação à velocidade final.
Ou seja, a velocidade 1 mudou e a velocidade 2 mudou. Com essa expressão, mantendo a mesma noção dessa equivalência que foi expressa, poder-se fazer a mesma noção para a velocidade com energia cinética. Ou seja, que mantendo a mesma noção, poder-se dizer que a energia cinética poder-se expressar justamente em função dessa notação, aonde essa diferença de energia está associada com a colisão. Ou seja, nesse caso, os termos que têm massa 2 à direita e os termos que têm massa 1 à esquerda, considerando a diferença existente, pois aqui será a subtração com a segunda potência e com a segunda potência, mas a mesma informação poder se expressar como está aqui, pois justamente esses termos em multiplicação fornecerão velocidade 1 à segunda potência, negativo e velocidade após a colisão à segunda potência. Ou seja, passando esse elemento à esquerda, obtém-se a mesma noção. Simplificando essa equivalência, principalmente os termos, os fracionários, o meio, poderão desaparecer, simplificar-se. E há outros termos que estão aqui presentes, que estão associados com o resultado anterior. Esse termo, especificamente, massa 1, velocidade 1 menos velocidade 1 após a colisão, será equivalente a esse elemento, ou seja, supralinha ou simbolizado ou ressaltado com essa linha verde para dizer que ambos são iguais e, portanto, poderão ser cancelados. A expressão mantendo viva a equivalência tem-se que a velocidade 1 antes e depois da colisão, em soma, será equivalente à velocidade 2 antes e depois da colisão. Expressando uma incógnita em função da outra, pois aqui existe um sistema de duas equações linearmente independentes, mas há duas incógnitas por responder. A velocidade 1 após a colisão e a velocidade 2 após a colisão. Se diz as noções da álgebra linear que duas equações linearmente independentes que abrangem duas incógnitas terá solução exata. Em outras palavras, poder-se expressar uma incógnita em função da outra incógnita. Para quê? Pois justamente quando se faz isso, poder-se substituir essa incógnita na primeira equação. E dessa forma, a velocidade 2 após a colisão ficará em função da velocidade 1 após a colisão. Só que após ou depois de alguns passos algébricos, obtém-se justamente a velocidade da colisão. A velocidade do primeiro objeto após a colisão em função da velocidade que tinha consigo mesmo, ou o próprio objeto 1 e o próprio objeto 2, mas em relação à diferença das massas e em relação à soma entre as massas também. Se fosse o objeto 2, terá uma expressão parecida à primeira, só que dependerá principalmente também da diferença entre as massas, a soma entre as massas e duas vezes a massa do primeiro objeto. Em conclusão, essas duas expressões nos mostram que a velocidade após a colisão do primeiro objeto e do segundo objeto, quando apresentam uma colisão elástica, dependerão das grandezas físicas iniciais, da velocidade que tinham e da velocidade que tinha cada um, respectivamente. Mas um caso particular seria se o objeto 2 estivesse em repouso e simplesmente um objeto 1 bate com esse segundo, mas fazendo o segundo ou estando o segundo em repouso. O que teria se justamente com essas expressões é a simplificação do segundo termo, pois a velocidade 2 inicialmente é nula e, portanto, teria-se que a velocidade 1 poderá continuar no mesmo sentido, o objeto 1 continuará no mesmo sentido que tinha inicialmente se sua massa é maior que a massa 2. Do contrário, será o negativo no numerador. E o objeto 2 continuará no mesmo sentido positivo, ou no qual vinha o objeto 1, pois sempre será o objeto positivo, esse fator entre massas, vezes a velocidade 1 do objeto que estava se movimentando. Se ambos objetos têm a mesma massa, supondo duas bolas de sinuca,
massas idênticas em uma colisão puramente elástica, teria-se que um objeto transfere toda a sua energia para o segundo e, portanto, transfere todo o seu momento linear para o segundo. Essa é uma das características de uma colisão elástica. Como observa-se entre bolas ou esferas idênticas, mas cada uma transfere para a seguinte essa quantidade de movimento, momento linear e energia cinética antes e depois da colisão conserva-se. Como exemplo número 12, se diz que uma bola de ping-pong de massa m colide elasticamente com uma bola de boliche de massa m maiúscula em repouso, como observa-se nessa imagem. Determinar a velocidade após a colisão. Se a colisão acontece ao contrário, qual será a velocidade das bolas? Muito boa pergunta. Mas para respondê-la, vamos analisar inicialmente o que acontece nessa imagem. Uma bola pequena de ping-pong de massa muito pequena bate elasticamente com uma bola de boliche cuja massa são de quilogramas. E essa daqui justamente em gramas. Inicialmente a bola de ping-pong, tem uma velocidade que podemos representá-la como sendo V0 e o eixo X de esquerda para a direita, ou seja, uma velocidade positiva, e a bola de boliche estando em repouso, velocidade nula, 0,0 metros por segundo, ou simplesmente o zero para fazer alusão que é nula, que está em repouso. Com base no resultado anterior, poder-se expressar que a velocidade após a colisão da bola de ping-pong será no sentido contrário no qual estava antes da colisão, ou seja, ricocheteia. Em outras palavras, matematicamente, poder-se observar que o sinal do numerador é negativo, e fisicamente, pode-se interpretar esse sinal como sendo um ricocheteio, ou seja, que a bola de ping-pong retorna no mesmo ou na mesma linha aonde ia antes da colisão. E a bola de boliche ganhará uma velocidade muito pequena em relação a essa razão da massa, 2 vezes a massa, mas a massa em quilogramas mais um pouquinho, e dividido esse elemento tão pequeno por essa quantidade tão grande, resultará em uma velocidade pequena, mas ainda assim afeta o movimento. Existe uma velocidade, mas não tão rápido como essa inicialmente, porque a bola de boliche quase que faz um reflexo com uma parede. O caso contrário, se fosse a bola de boliche com uma velocidade inicial V0, a bola de boliche, e a bola de ping-pong em repouso, perdão. Aqui deveria ser a imagem ao contrário. A bola de ping-pong para ter noções idênticas à imagem inicial e não essa daqui. A bola de boliche tem uma velocidade V0 aproximando-se de esquerda para a direita e a de ping-pong 0 em repouso. Nesse processo, a colisão nos dirá, mediante o resultado anterior, que a bola de ping-pong terá uma velocidade muito grande. Terá uma velocidade idêntica. A bola de boliche ter uma velocidade idêntica após a colisão, pois nesse caso a subtração entre essas massas, ou a soma entre as massas, lembrando-lhes que a massa da bola de ping-pong é de gramas e da bola de boliche de quilogramas, é como ter no bolso R$1 milhão menos 10 centavos e R$1 milhão mais 10 centavos. A razão entre essas duas grandezas é aproximadamente 1. Portanto, a bola de boliche continuará sem reparar que aconteceu uma colisão. Mas a bola de ping-pong irá de esquerda para a direita com uma velocidade bastante grande, quase o dobro da velocidade que tinha inicialmente antes da colisão, a bola que estava movimentando-se. No caso extremo, seria que a bola de boliche tivesse uma massa gigantesca, toneladas, em relação a uma bolinha de ping-pong que é de 10 gramas ou 15 gramas. Nesse caso hipotético, com uma massa tão grande, haveria ou expressaria-se e interpretaria-se fisicamente que a bola, após a colisão, nem reparou que bateu
com a velocidade idêntica, aproximadamente, mas a bola que recebeu a batida terá uma velocidade 2 vezes essa informação que atingiu as bolas antes da colisão. Se me faço entender, tentem imaginar que tem uma locomotiva batendo com uma mosca. Quem tem a vontade de ganhar nessa colisão? A locomotiva. E a mosca, se fosse uma colisão elástica, sairia com uma velocidade o dobro da velocidade da locomotiva. No caso hipotético e elástico. Mas não todas as colisões que acontecem no nosso dia a dia são elásticas, são perfeitas, conservam energia. Justamente essa classe de colisões inelásticas, ao contrário das elásticas, são as que nos permitem salvar nossas vidas quando há colisões entre veículos, pois existe uma deformação e essa deformação absorve energia cinética da colisão para que a pessoa e o motorista e os acompanhantes sobrevivam após essa colisão. A ideia é que o veículo destrua-se por completo, mas os passageiros não se destruam por completo e pelo menos vivam e possam sobreviver a esse grande impacto. Se diz que uma colisão, as forças internas são as principais para afetar a quantidade de movimento, o momento linear desse sistema, portanto as forças externas ou são nulas ou se aniquilam entre si, implicando que o momento linear antes e depois da colisão continua sendo o mesmo, de uma grandeza física conservada, e não há conservação da energia cinética nem energia mecânica total do sistema. Ou seja, uma colisão inelástica é o que acontece entre veículos. Há uma absorção de energia cinética, há uma deformação, mas pelo menos o passageiro, ou os e as passageiras poderão salvar-se dessa colisão. E uma colisão completamente inelástica é um caso ainda controversial, mas que é bastante diferente ao que acontece nos veículos, embora em alguns casos poderá acontecer que os veículos fiquem presos. E como você poderia recriar aquilo em um laboratório de física? Entre dois objetos dispostos sobre um trilho de ar, poder-se apor um pouco de velcro. Na hora de juntar-se, pois estão aproximando-se com velocidades diferentes e são com massas, ou apresentam massas diferentes, na hora de fazer a colisão ficarão grudados, implicando que ganhe a direção do objeto que tinha o maior momento linear. Nesse caso, o objeto de massa A tem uma velocidade maior e vamos supor que tem ambos objetos a mesma massa, portanto, ganhará a direção do objeto que apresenta o maior momento linear total, ou que apresenta o maior momento linear. Supondo que fiquem duas bolas ou esferas grudadas, o conjunto terá uma velocidade final, mas uma velocidade onde não conserva-se energia, mas sim o momento linear total antes e depois da colisão. Isso nos leva a pensar em como poder determinar a velocidade de saída de uma bala após a colisão, de um caráter puramente mecânico, não com dispositivos eletrônicos nem câmeras de alta velocidade, mas como poder determinar quão rápido sai esse projétil, essa ogiva, após a explosão dessa pólvora por esse revólver, quão rápido estaria? E se não fosse o revólver, se fosse um fuzil, quão rápido iria? Existe o princípio do pêndulo balístico, onde há um objeto com argila e incrusta-se justamente essa bala, deslocando esse objeto horizontalmente. Mas não é uma colisão elástica, é puramente inelástica. Ambos objetos estão grudados, mas pelo menos a energia mecânica após a colisão conserva-se. Esse movimento oscilatório pode se expressar mediante a conservação da energia. No laboratório de física seria mais ou menos essa montagem, onde registraria-se a altura máxima mediante esse ângulo máximo que se visualiza, aproximadamente 16 graus, mas com um sistema bastante simples. E esse é o princípio para resolver e analisar esse exercício número 13, que chama-se o pêndulo balístico. Então, tem-se uma bala que viaja a uma velocidade que não se conhece, que coincide
com esse bloco de madeira, e a proposta é que sabe-se que uma bala tem uma massa de 7,5 gramas colhida com um bloco de madeira de 2 kg, incrustando-se nesse. O conjunto atinge uma altura máxima de 10,3 centímetros. Como observa-se nessa imagem, desloca-se por completo horizontalmente, mas aumenta na altura até parar. E a proposta será determinar a velocidade inicial com a qual essa bala atingiu e bateu e incrustou-se nesse bloco de madeira, para que o conjunto completo deslocar-se para cima e apresentar essa diferença de altura denotada pela letra Y. De fato, uma colisão completamente inelástica, mas inicialmente, antes e depois da colisão, conserva-se o momento linear total do sistema, onde o único objeto que estava se deslocando antes da colisão é a bala, pois o bloco de madeira está em repouso, ou seja, que o momento linear inicial será equivalente ao momento linear total do sistema após a colisão, e o sistema após a colisão é o bloco de madeira com a bala dentro do bloco, que terá uma velocidade V2 após a colisão, uma velocidade menor. Mas essa velocidade menor poderá se expressar como sendo essa razão entre as massas, vezes a velocidade que tinha inicialmente a bala antes de bater e colidir contra o bloco de madeira. Após a colisão, poderá conservar ou expressa-se a lei da conservação da energia mecânica, onde a energia que tinha após a colisão é a energia representada com esse supraíndice 2, energia mecânica total, e finalizou com uma situação que é energia puramente potencial gravitacional. Ou seja, inicialmente tinha energia cinética, após a colisão o conjunto desloca-se com velocidade V2, com velocidade V2, mas parará e atingirá uma altura representativa ou representada pela letra Y. Simplificando as massas, os termos com massas será independente da massa nessa equivalência, mas substituindo essa velocidade 2 em relação ao resultado anterior, poder-se ter a velocidade 2 à segunda potência, ou seja, a razão entre as massas, a segunda potência, a velocidade inicial da bala, a segunda potência. Mediante essa equivalência, poder-se isolar a velocidade 1 dessa equivalência e tirando a raiz quadrada, teria-se os elementos à segunda potência passarão, ou simplificar-serão dessa segunda potência, e portanto será a razão entre essas massas em relação à massa da bala, vezes a raiz quadrada e 2 vezes a gravidade vezes a altura. É um termo que muitas vezes tem se visto quando analisou-se a conservação da energia cinética, energia potencial gravitacional, e quando analisou-se a terceira expressão da cinemática, a terceira representada ou nomeada por fins práticos nessa disciplina. Substituindo os valores necessários, tem-se a massa do bloco de madeira, 2 kg, mas a massa da bala de 7,5 gramas, ou seja, a milésima parte da quilograma, dividido pela massa da bala, vezes a raiz quadrada da aceleração da gravidade e da altura de 0,103 metros. Após de substituir todos os valores e fazer as operações pertinentes, tem-se que a velocidade, ou obtém-se que a velocidade inicial da bala, bastante grande, mas de uma forma de poder determiná-la mediante o processo de uma colisão completamente inelástica, uma velocidade de 380,3 metros por segundo, bastante grande, mas sem o uso de tecnologia digital, eletrônica ou câmeras de altíssima velocidade, poder-se medir indiretamente a velocidade desse projétil antes dessa colisão. Se me faço entender, com essa explicação concluiremos o tópico e nos veremos numa